sendo reeleito em 1997 e 2001, assumindo a presidência da Câmara Municipal em 2001 e 2002. Foi presidente da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso, assumiu a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer em 2003 a 2010. Em 2010, foi eleito deputado estadual pelo PMDB, sendo reeleito em 2014. Em 2016, filiou-se no PSDB. Deputado estadual Silvano Amaral, nascido em 23 de agosto de 1968 em Porto Ferreira, São Paulo. Mudou para Sinop em 1978, formou-se em Ciências Contábeis. Em 2007, assumiu o cargo de chefe de gabinete e, posteriormente, tornou-se secretário de Finanças e de Governo Municipal em Sinop. Em 2016, elegeu-se deputado estadual pelo PMDB. O programa terá 1 hora de duração, dividido em 3 blocos. As regras do debate foram definidas pela direção do programa e previamente informadas aos nossos convidados. Vamos ver como são essas regras. O programa terá 1 hora de duração dividido em 3 blocos. A colocação dos candidatos no estúdio foi definida por ordem alfabética. Existem 3 envelopes com as perguntas deste primeiro bloco, feitas pela direção do programa. Em cada um há uma pergunta diferente, o nome de quem vai perguntar e de quem vai responder. No segundo bloco, o tema é livre, onde o convidado pergunta para convidado. Haverá 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto e meio para a réplica e 1 minuto para a tréplica. No terceiro bloco, cada debatedor terá 2 minutos para fazer as considerações finais. E o posicionamento dos candidatos no estúdio foi definido por ordem alfabética. Aqui comigo eu tenho os envelopes de 1 a 3 com as perguntas que serão feitas neste primeiro bloco e que foram determinadas pela direção do programa. E nos envelopes de 4 a 6, os nomes dos 3 convidados que irão comentar a resposta. De acordo com as regras, pela ordem alfabética, eu peço ao deputado Baiano Filho que escolha um dos 3 envelopes com a pergunta. Deputado. Por favor, a pergunta. Lá vai. Ok. Obrigado. E peço ao senhor também que escolha de 5 a 4, pode citar o número. Qual será o candidato, o debatedor a comentar? Número 5? Ok. Quem vai comentar a pergunta? Vamos ver aqui. Deputado Dilmar Dal Bosco. A pergunta escolhida pelo senhor, a número 1, é a seguinte. Uma das razões que influenciam o crescimento em Sinop é o boom no mercado imobiliário, de acordo com a Secretaria de Finanças, Orçamento e Planejamento do município. Além disso, a Secretaria afirma que investimentos nas áreas básicas, como saúde, educação e infraestrutura, têm atraído não somente novos moradores, mas empresários também. Os investimentos na saúde, segundo a Secretaria, têm ficado na casa dos 30% do orçamento, quando a lei determina que o mínimo é de 15%. Em relação à infraestrutura urbana, a meta é chegar ao fim de 2016 com a cidade quase toda asfaltada. Analisando a partir desse ponto de vista dos investimentos e diretrizes, qual a avaliação que o senhor faz da atual administração de Sinop? Veja bem, eu primeiro agradecer a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão nos assistindo da TV. Deputado, o senhor comenta, quem responde é o deputado Baiano Filho. Bom, desculpa. Boa noite, Cuiabá, boa noite, Mato Grosso. Satisfação estar aqui com meus companheiros, deputado Gilmar e também deputado Silvano. Agradecer a Band por essa oportunidade. Eu diria que Sinop é tudo isso e ainda mais. Uma cidade que cresceu ao longo da sua história, desde seu início. Teve à sua frente homens e mulheres, independentemente da classe política ou não, que na somatória de esforços a fizeram se tornar essa grande cidade da região norte do estado de Mato Grosso, a 4ª economia do estado, como aí muito bem foi colocado. Eu destacaria ainda que, além do avanço na área de saúde, na área de educação, em ser também uma cidade prestadora de serviços, agregando também o poder do agronegócio, do comércio, Sinop também ela teve muito a se desenvolver, principalmente quando nós tivemos a certeza mais clara de que teríamos a conclusão definitiva da BR-163. Eu convivo em Sinop desde o seu início, vi Sinop nos primeiros 5 alqueires, nem queimados ainda. Participei praticamente, com exceção
do governo do ex-prefeito Oswaldo Paulo, de todos eles, com o Geraldino, com o Adenir, com o Contini, com o Nilson e até mesmo com o atual prefeito Juarez Costa. E nós ajudamos a construir esse potencial que a cidade tem, mas que certamente os problemas, eles diminuem, mas não acabam. Até porque toda cidade que cresce, ela traz esse chamamento nacional para dentro dela, ela também traz problemas, né, que são a falta de saúde. Você tem uma estrutura em Sinop hoje fortíssima, uma estrutura muito boa, que foi consolidada na última década praticamente, mas que a demanda não é só da cidade, é uma demanda regional. E aí você não tem como atender a todos naquele momento que todos precisam. Você tem um polo educacional crescente, muito forte, praticamente com todos os cursos. Isso permitiu, evidentemente, o crescimento da economia da cidade, além da prestação de serviço. Eu diria que estamos no rumo certo. Penso que agregar mais ainda o fortalecimento de toda a classe política, Sinop teria ainda mais benefícios. Bem, deputado João Mário, o senhor comenta, 2 minutos para o seu comentário. Eu acho que o colega deputado baiano tem muita razão. Eu sou pioneiro no município de Sinop em 1976. 1976, quando meu pai, já em 75, foi ao município realmente com esta visão, a visão sulista, a visão do gaúcho, do paranaense, do catarinense, do mineiro, que realmente é a diferença. Você, na abertura, falou da grande potencial e a diferença que Sinop tem e proporciona a todas aquelas cidades circunvizinhas, por ser um grande polo. Eu acredito que as mudanças que Sinop tiveram, realmente, quando nós, num sonho de toda uma sociedade unida, desde a época que nós trabalhávamos como jovens, nos grupos sociais, como Farrapos, que nós começamos, a ideia de se formatar, o que nós queríamos para Sinop. Sinop hoje é uma referência da saúde pelo investimento que foi feito lá, como você falou, o desenvolvimento na década de 2000, 2001, 2002, 2003, essa foi a grande referência de mudança. Tanto que para lá, o ex-gestor, deputado Nilson Leitão, levou um grande hospital que recentemente, agora que está começando a ser realmente no governo novo, o governo Pedro Táxi, que está fazendo as modificações na saúde. A cidade era, na época, realmente influenciada pela sua economia do setor da base florestal. Mas, claro, que é toda a característica muja, mas hoje é um setor ainda que gera muito emprego e ajuda muito o município de Sinop e as cidades circunvizinhas. Então, eu tenho certeza que toda essa mudança depende muito dos pioneiros, das pessoas que acreditam, que geram emprego. Eu fui gerador de emprego, gero emprego no município, e nós mudamos a nossa característica um pouco para a agricultura. Eu acho que esse é o grande boom realmente de Sinop, onde os empreendedores e empresários acreditam e acreditaram no município de Sinop, independente, como o deputado baiano falou, vários prefeitos, cada um na sua história, cada um com a sua economia, cada um com o seu recurso. Todos têm a sua história, desde Oswaldo de Paula, quando começou, mesmo da administração atual. Eu acho que cada um faz seu trabalho. O importante é que entre dentro do município e faça a diferença, que acredite no município e que transforme. Nós precisamos, sim, juntar esforços para que a gente cada dia vez melhore. Obrigado, deputado. Por uma questão de ordem alfabética, como foi definido, o senhor escolhe entre os envelopes 1 e 2 a que o senhor quer responder. O 2. Envelope número 2? Ok. Por uma questão lógica, quem comenta a pergunta que será feita ao senhor é o deputado Silvano Amaral. Vamos lá. A pergunta: nos últimos 4 anos, Sinop foi o município de Mato Grosso que mais cresceu em número de habitantes, com aproximadamente 13% de aumento nesse período. Isso considerando-se as 5 cidades mais populosas do estado, dentre elas Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Tangará da Serra. Nos últimos 16 anos, a cidade de Sinop teve 2 prefeitos, entre eles Nilson Leitão, que foi prefeito eleito. Ele administrou o município nos períodos de 2001 a 2004 e foi reeleito em seu segundo mandato para o período de 2005 a 2008. O outro é o atual prefeito Juarez Costa, que cumpriu seu primeiro mandato no período de 2009 a 2012. Foi reeleito para o segundo mandato, que compreende o período de 2013 a 2016. Nós poderíamos pegar o atalho da crítica pela crítica e perguntar aqui qual das 2 últimas foi a pior administração. E é óbvio que o fato de não fazermos não significa que os nossos convidados não possam criticar esse ou aquele administrador, mas o objetivo desta série iniciada hoje é o de discutir justamente a cidade que queremos. Portanto, a nossa pergunta ao senhor é: desses 2 administradores nos últimos 16 anos, qual deles fez a melhor gestão e por quê? Deputado Gilmar Dal Bosco, 2 minutos. Eu vejo que, como nós comentamos, e eu mesmo comentei, é de que todos os administradores fizeram seu papel. Eu acho que a grande transformação de Sinop passou-se, sim, principalmente na mudança que foi buscada lá na gestão do Nilson Leitão.
que lá fez a grande transformação, que nós somos atrás. Nós não tínhamos nenhuma faculdade, nós somos atrás de faculdade, e hoje somos a grande referência da educação, polo educacional daquela grande região. Então, eu acredito muito que a transformação necessária para que Sinop desenvolveu e desenvolve até hoje é a educação. E também outro fator extremamente importante foi a questão de investir realmente na saúde pública. Eu acho que houve uma transformação na saúde pública. Eu acredito muito e esteve junto com a administração do ex-prefeito Nilson Leitão, e ele fez essa transformação que hoje a cidade, por si só, trabalha sozinho, por si só atrai empreendedores, por si só realmente se movimenta. Eu acho que uma cidade pujante, mas teve lá atrás, no seu início, principalmente em 2000, 2001, 2002, que começou a trazer realmente, como hoje nós temos uma das maiores faculdades, tanto do investimento na Unemat, como nós temos lá também a UFMT, como temos universidades particulares, como a FACIP, a UNIC, que são referências educacionais. É isso que chamou a atenção de empreendedores, é isso que chama a impressão realmente de quem quer investir no município pujante igual o Sinop. Então, essa maneira lá atrás, lógico que se dá continuidade, mas lá atrás foi o grande momento da transformação na área da saúde e na área da educação. Então, não só por si da transformação da madeira para a agricultura, mas sim na transformação realmente de um governo sério, que foi o Nilson Leitão, a transformação tanto na área da saúde e tanto na área da educação. Acho que foi os dois ganhos reais que nós tivemos. Depois de toda a casa arrumada, lógico, com toda certeza, você vai atrair e trazer pessoas que acreditam, que querem um município para o bem-estar dele que está indo e os seus colaboradores que estão na sua geração de emprego. Então, eu acredito muito que a grande mudança realmente de Sinop, na transformação da saúde e educação, começou com o prefeito Nilson Leitão. Bem, deputado, encerrado o tempo do senhor, a direção me pede para que peça para o senhor sortear um dos 2 envelopes. Para quem vai comentar. 6. Envelope número 6. Falou que era chuva, mas não era. Comenta o deputado Baiano Filho, mas aí nós temos um problema, que eu me antecipei, porque então, senão o deputado Silvano Amaral teria que fazer o comentário, responder a pergunta e também comentar. Então vamos com o envelope obrigatoriamente 5. Seria o envelope número 4. Positivo. Isso? 4? Isso, e vamos apresentar aqui o envelope. O nome de quem está aqui, Silvano Amaral. Os dois para comentar. Silvano Amaral, responde a pergunta. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, agradecer e parabenizar a TV Band, que faz o debate, que é saudável. Todo debate, quando ele tem esse nível, de olho no olho, com a ideia, com a prática, mostrando o que é bom para o povo, para o cidadão, é muito importante. Então, queria cumprimentar a todos, inclusive você de casa, em nome das minhas filhas, a Soraya e a Emanuele, que está aqui, cumprimentar a toda a nossa equipe, a assessoria que está aqui, em nome do nosso chefe de gabinete, o Silvio, cumprimentar os deputados Baiano Filho, também o deputado Diomar Dal Bosco. Eu quero dizer que moro em Sinop desde 1978. Participei de todas as gestões. Da gestão do Adenir Barbosa, nos 2 mandatos dele, inclusive fui servidor. Fui um ano também na administração de Antônio Contini. Estive na Assembleia e também participando e morando na cidade de Sinop, no mandato em que o Nilson Leitão foi prefeito de Sinop, né? E até entendo o posicionamento do deputado Gilmar, que inclusive faz parte do grupo político da cidade lá de Sinop, também da parte do grupo do ex-prefeito Nilson Leitão. E aí eu quero dizer para vocês, que o tempo é curto, né, também porque a gente precisa também se apresentar, que eu respeito as ideias do deputado Gilmar, mas eu discordo de alguns pontos. A transformação da educação, ela começou, na verdade, no IUMAT, o Instituto Universitário do Norte do Estado do Mato Grosso, o Baiano sabe disso, o deputado Gilmar também sabe disso, né, que trouxe lá, e definitivamente foi o caminho para que a gente pudesse ter lá definitivamente a UFMT. A UNIC, a Universidade de Cuiabá, também teve a sua instalação definitiva na época do Adenir Barbosa, inclusive com doação de terreno. Você, Baiano, era vereador, foi um dos que autorizou a doação de um terreno para a UNIC. Então, a transformação, na verdade, quando se fala de educação, que teve aí a transformação de fato de peso, com todo o respeito que nós temos à FACIP, que aí sim, foi da época do deputado, do ex-prefeito Nilson Leitão, assim, ajudou a converter tudo. Mas o nascimento, de fato, da educação aconteceu nos mandatos do Adenir Barbosa, do ex-prefeito, e se consolidou com o tempo todo que nós estamos vivendo. Muito pouco tempo, 2 minutos. Muito obrigado. Sobrou para o senhor responder a pergunta número 3, que está aqui no envelope, nós vamos retirar agora. Quem responde, quem comenta a resposta do senhor é o deputado Baiano Filho, que estava no envelope de número 6. A pergunta é a seguinte: no final de abril, a Proclin, empresa que administrava 20 UTIs
no Hospital Santo Antônio, em Sinop, anunciou a rescisão de contratos para a manutenção das unidades de terapia intensiva, alegando que a Organização Social de Saúde, que reassumiu o comando do Hospital Regional em fevereiro deste ano, queria reduzir os valores contratados. Como o senhor analisa essa questão das OSS, em particular a situação da saúde pública em Sinop? 2 minutos para a resposta. Só para concluir também a questão da saúde, que é o mesmo tema, dizer que a transformação da saúde de Sinop começou inicialmente com o PA, você sabe disso, na época do ex-prefeito Nilson Leitão, mas se consolidou definitivamente com o Hospital Regional de Sinop. Né? Nós sabemos muito bem que o ex-prefeito deixou lá o hospital quase que acabado, a verdade tem que ser dita, a sociedade de Sinop conhece esse assunto, que é um assunto constante na cidade de Sinop, é lamentável, né? Mas o fato verdadeiro é que o hospital estava quase acabado, coube ao prefeito Juarez e ao ex-governador Silval Barbosa colocar para funcionar, e graças a Deus está funcionando lá na sua totalidade. Falar da questão das OS, que é importante, a gente tem que debater esse assunto, no estado do Mato Grosso, tudo tem, de todo o Mato Grosso, não é só Sinop, mas em Colíder nós temos problema, Alta Floresta, lá na cidade de Rondonópolis, aqui em Cuiabá nós temos problema. Nós entendemos que as OS é um caminho, sim, para poder tocar os hospitais. Até eu entendo que é possível fazer isso, mas nada vai funcionar, nem mesmo o Hospital de Sorriso, que ontem assumiu lá o Otaviano Piveta, que é o presidente do consórcio, como gestor do Hospital Regional de Sorriso, nada vai funcionar sem acompanhamento. O desastre das OS nos hospitais regionais do estado de Mato Grosso aconteceu porque o governo contratou, não tinha eficiência, não tinha acompanhamento, não tinha fiscalização. Houve um desastre em todo o estado. Tinha-se muito dinheiro e pouco serviço prestado. Então eu entendo que qualquer ação que foi feita, a exemplo dessa ação feita pelo Hospital Regional lá, o Santo Antônio, que agora trocou a Ploquim por uma gestão própria, porque agora o Hospital Regional Santo Antônio assumiu novamente lá o hospital, é válida e tem que se economizar mesmo o dinheiro. Agora, sem acompanhamento, sem fiscalização, sem orientação, nada vai dar. Pode-se gastar milhões e milhões que nós vamos continuar nas mesmas coisas que nós temos hoje. Filas e filas de espera para a saúde da alta e média complexidade, falta de UTI e pessoas morrendo todos os dias. Em qualquer canto que a gente vai no estado de Mato Grosso, a gente vê ainda a deficiência da saúde pública no estado. Muito obrigado, deputado. 2 minutos para o senhor comentar essa resposta, deputado Baiano. Olha, nos meus mandatos como vereador, eu fazia protesto na Câmara dizendo que Sinop tinha que ter um hospital público, à altura de Sinop. E os prefeitos todos fizeram as suas partes, e mesmo antes da sua construção. Eu acho que a gente tem que dividir isso em 2 partes. Primeiro, se o Nilson não constrói o hospital, ele não estaria funcionando. Então, ele merece o seu mérito até isso. Depois, o prefeito Juarez, que esbravejava em tribuna e dizia em praça pública que colocaria em funcionamento com 60 dias, também mordeu a língua. Ele viu que não era bem assim. Demorou quase 6 anos para poder colocar o hospital para funcionar. Graças ao apoio, nós temos que registrar, independentemente do momento, do ex-governador Silval Barbosa, que estadualizou o hospital. Não fosse isso, dificilmente a estrutura só da prefeitura teria condições de fazer com que esse hospital funcionasse. Agora, eu sou defensor das OS também. Eu acredito que se você compra um serviço e você tem a prestação desse serviço, você paga por esse serviço. Agora, lamentavelmente, né, a montagem de toda essa estrutura para poder fazer o hospital regional de Sinop, que não é mais só de Sinop, de toda uma região funcionar, teve erros e acertos, né? Foi entregue a pessoas, algumas com competência e outras com menos competência. A pessoas com muita honestidade e pessoas com pouca honestidade, né? Enfim, dentro de toda essa estruturação, muito recurso público não foi para o caminho correto. E agora é necessário fazer esse ajuste por alguns motivos. Primeiro, porque é importante, a coisa pública precisa ser bem administrada. Também, o momento econômico não é um momento especial. Temos que gastar bem o dinheiro público, investir de forma correta. As UTIs vieram, se havendo a quebra do pacto, certamente a administração do hospital, ficando a cargo ou do Piveta ou qualquer uma outra situação que vier a ocorrer, ela terá que cumprir com o governo, fazendo uma boa gestão e dando um serviço de qualidade para a sociedade. Obrigado, deputado. E desta forma nós encerramos esse primeiro bloco do Confronto de Ideias. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta com o Confronto de Ideias com os 3 deputados estaduais que abrem a série de debates com o tema A Cidade que Queremos. Hoje a cidade escolhida é Sinop. Neste debate, neste bloco, o tema é livre, onde debatedor pergunta para debatedor
de acordo com as regras do programa por ordem alfabética. Portanto, o primeiro a fazer a pergunta é o deputado estadual Baiano Filho. Por favor, deputado, para quem o senhor vai fazer a pergunta? Vou fazer para o deputado Silvano Amaral. O senhor tem 30 segundos. Deputado, nós falamos da grandeza de Sinop em todas as áreas e conhecemos como pioneiros de 30 anos ou mais na cidade os problemas que ainda temos, né? Uma cidade que cresce, uma cidade que avança e que recebe pessoas em todas as áreas, ela também faz com que os problemas surjam, né? Pergunta a Vossa Excelência, na sua concepção, né, qual é o maior problema que nós temos em Sinop hoje? E se o senhor estivesse no mandato, o que faria para equacionar esse grande problema? 2 minutos, deputado Silvano Amaral. Agradecer ao deputado Baiano pela pergunta. E o tema não foge à regra, né? Geralmente nós temos essa situação constante lá. O deputado Baiano, o deputado Gilmar, tem sofrido com isso e todo mundo já sabe. Nós temos 2 grandes problemas em Sinop. Primeiro, a questão da saúde pública, que aqui voltamos a falar de novo nesse assunto, né? Nós temos ainda essa situação mal resolvida, nós temos essa situação precária não só na cidade de Sinop, mas também em vários cantos do estado de Mato Grosso, e nós precisamos fazer com que isso se ande, se aconteça, se resolva. Nós temos essa situação, especialmente na média e na alta complexidade, não é difícil, né? Não, a dificuldade que se tem para se conseguir uma UTI. Então, essa questão da saúde pública, da média e da alta complexidade, que é uma situação que tem que ser resolvida com o Hospital Regional e também uma ação que tem que ser resolvida com o governo do estado de Mato Grosso, inclusive, há pouco tempo atrás, conversando com o secretário Bermudes e falando para ele da dificuldade, inclusive com o governador Pedro Táxi. Numa inauguração lá na cidade de Santa Carmen, o deputado Baiano estava lá, e falava para ele da dificuldade que ainda a saúde pública não andou na alta e na média complexidade, né? Então, nesse caso, a gente percebe a dificuldade do cidadão, dá pena, dá dó, a gente vê que a cidade de Sinop não é diferente das outras e que passa por grandes dificuldades. A segurança pública, há que se reconhecer que houve um avanço, né? Houve a contratação de diversos policiais, a segurança pública como um todo avançou bastante e houve uma calmaria na situação da segurança pública na cidade de Sinop, mas ainda preciso andar muito, é preciso ainda caminhar. Então, nesse sentido, eu, se fosse o gestor, né, e faço isso, o gestor como prefeito, mas faço isso como deputado, é continuar cobrando o governo do estado para que resolva essa situação da segurança pública e também da saúde. Bem, deputado Baiano Filho, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. Eu disse que a saúde, nós sempre teremos que trabalhar muito forte para alcançar o acontecimento final para o cidadão que busca a saúde, né? Independentemente se é na alta, se é na baixa complexidade. E eu reitero que com toda a estrutura que nós temos em Sinop, em havendo o melhor aprimoramento da gestão, acredito que nós haveremos de avançar. Em havendo gestão, em havendo seriedade na aplicação do recurso público, qualquer governo se anima a liberar novos recursos para serem aplicados, evidentemente, no hospital, que vai atender melhor a população. É claro que sempre teremos problemas de acidentes de última hora, de falta de vaga. Agora nós temos as nossas UTIs, mas não são só de Sinop. Se você ligar em qualquer hospital de Mato Grosso hoje, é muito difícil você ter uma vaga de UTI à disposição. Acho que o governo precisa continuar investindo, indo para os polos, melhorar a estrutura em Tangará da Serra, melhorar a estrutura em Cáceres, na região do Araguaia, em Água Boa, em Alta Floresta, enfim, para que nessas localidades a gente tenha também um bom atendimento. E quanto à questão da segurança, eu aprimoraria ainda, investiria muito na Guarda Municipal de Sinop, que tive o prazer de ser o autor do projeto de lei que criou a Guarda Municipal de Sinop. Não para ser uma polícia que multa, não para ser uma guarda que está pedindo documento, não para ser uma guarda que está apertando, mas para ser uma guarda que vai fazer um serviço educativo ainda mais forte nas escolas e etc. Obrigado, deputado. O deputado tem 1 minuto para a réplica. Para falar um pouco ao deputado Baiano e a você de casa, a questão da saúde, em termos de primários, na unidade básica de saúde, nos programas de saúde da família, Sinop tem avançado bastante. Nós temos lá em programa de saúde da família, antes de 2009, nós tínhamos 14 programas. E nós vamos entregar
através do prefeito Juarez, que vai fazer esse programa e está fazendo lá boas unidades básicas de saúde para poder desenvolver o programa Saúde da Família, inclusive com os dentistas, com as pessoas que possam também ter o seu tratamento dentário. Nós vamos entregar lá, até o final do mandato do prefeito Juarez, a final do ano agora, nós vamos entregar 24 unidades básicas de saúde, que vai, com o programa Saúde da Família, fazer em torno de cobertura de 90%. Antes de 2009, nós tínhamos a cobertura desse programa de saúde da família em torno de 45%. Então, eu entendo que essa questão da saúde primária, que é junto com o atendimento da unidade de pronto atendimento, a UPA, que é uma das poucas unidades de pronto atendimento no estado do Mato Grosso, nós temos sim condição de fazer uma boa saúde pública e, junto com o governo do estado, fazer a sua parte também. Obrigado, deputado. Pelas regras, quem respondeu a primeira pergunta, no bloco anterior, dá sequência às perguntas. Portanto, o deputado Silvano Amaral, que respondeu, tem aí 30 segundos para fazer a pergunta. O senhor escolhe quem? Deputado Gilmar Dal Bosco. Ok. Deputado, o senhor sabe muito bem que nós temos no estado de Mato Grosso, especialmente a cidade de Sinop e o noroeste do estado, a questão florestal, que é a que gera emprego, que gera renda, né? Em Sinop, o senhor sabe muito bem da crise que nós tivemos em 2005, né? Que foi a grande crise da gestão florestal. Eu gostaria de falar com o senhor, perguntar ao senhor, deputado de segundo mandato, o que o senhor tem feito para aprimorar e melhorar a questão da nossa gestão florestal no estado de Mato Grosso, com vista à geração de emprego e renda para os nossos trabalhadores. Obrigado, deputado. 2 minutos, deputado. Obrigado, deputado Silvano. É pergunta bastante pertinente, até porque é uma pergunta que é o movimento e a razão de Sinop ser esse grande polo de transformação e de ser de geração de emprego, de ser uma cidade reconhecida por todos. Eu acho que nós, lá na década de 70 ou 80, principalmente, que o setor da base florestal trabalhou muito forte e ajudou e contribuiu para o desenvolvimento de Sinop, não Sinop, Santa Carmen, Vera, Feliz Natal, Cláudia, União do Sul, Marcelândia, tivemos uma fatalidade por ações de governo. Porque o governo tem que estar mais presente, não trabalhar somente com a oportunidade da geração de emprego, mas também com mecanismos que possam melhorar ambientalmente nosso estado, onde nós fomos buscar, desde quando assumi dia 1º de fevereiro de 2011, buscando o mecanismo da desconcentração de serviços públicos, a descentralização ambiental para os municípios e também para os polos regionais, para que dessemos mais agilidade a esses processos. O setor da base florestal é um dos setores que mais contribui, é um setor que não desmata, é um setor que preserva. Então nós temos isso aí, não tanto lá em Tabaporã, que não tem vereador presente, nós em toda aquela grande região. Eu acho que depois de sairmos da base florestal, nós viemos para a agricultura pujante. O próprio, muitas vezes, madeireiro que saiu da sua atividade, entrou na atividade da agricultura. Hoje a tecnologia buscada, tanto para o madeireiro, que hoje é da base florestal, mas tanto com o setor da nossa maior economia do agronegócio, da pecuária de corte, hoje a suinicultura, a avicultura, entrando muito fortemente na nossa região, nós temos que proporcionar mecanismos de não atrapalhar. O governo tem que ser um governo para frente, um governo que eu sempre acredito. Então, Sinop tem que se tornar isso como sendo da grande referência. Muitas vezes não tem uma área territorial para produzirmos muito, mas nós temos que proporcionar, não deixarmos de ser o polo da referência, da transformação e valorizar. Esse setor que sempre valorizou a transformação da sua madeira e gerou emprego para o nosso estado. E hoje transformando o agronegócio que está fazendo a grande diferença, tanto para o PIB brasileiro, mas toda a economia também do estado de Mato Grosso. Então, agradeço realmente, Silvano, porque eu acho que é um conjunto de que a gente some todos juntos para que a gente melhore o estado, mas também Sinop. Deputado Silvano, 1 minuto e 30 para a réplica. Queria dizer que a situação da SEMA no estado de Mato Grosso, e também anteriormente do IBAMA, né, causou uma situação muito difícil. Nós vivemos lá no ano de 2005, 2006, grandes operações que acabou quebrando o norte do Mato Grosso, especialmente a cidade de Sinop, o noroeste. Nós temos aqui pessoas e amigos lá da região de Aripuanã, que é uma cidade que vive basicamente, essencialmente da madeira, né? Só pegar o distrito de Conselvão, por exemplo, lá só tem madeireiras. O emprego lá só é das madeireiras, né? Então a gente percebe que ainda precisa avançar bastante. A SEMA ainda não conseguiu fazer a sua tirar a burocracia imensa que tem no processo de manejo. Muitas vezes o madeireiro acaba sendo jogado, empurrado para a ilegalidade, porque ainda continua sendo muito difícil aprovar um projeto de manejo na SEMA. Nós temos lá pessoas e empresas que estão há 2, 3 anos com o seu manejo em atraso, com o seu manejo que não anda, que não sai, que cada vez se cria mais burocracia.
eu entendo que a SEMA precisa olhar com carinho especial para essa situação dos madeireiros, da gestão florestal como um todo, porque não é só gerar emprego. Muitas vezes o madeireiro, o empresário, ele vai para outro mercado, né? Ele produz vai para a fazenda. E para o trabalhador que precisa do seu emprego. Então a SEMA precisa gerenciar e produzir também os nossos empregos para os nossos trabalhadores de Mato Grosso. Obrigado, deputado. Finalizado aí 1 minuto para a tréplica. Eu concordo plenamente com o deputado Silvano. Não pode incumbir ao governador Pedro Táxi nem ao secretário de Meio Ambiente, que está hoje na pasta. Foi 2005 a operação no governo Blairo. 2010, 2011, 12, 13, 14, passou-se pelo governo Silval e nada fez para melhorar. Trabalhando com 7 sistemas dentro da Secretaria de Meio Ambiente, não teve a coragem de fazer um trabalho realmente de procedimentos mais simplificados, onde a gente possa facilitar e valorizar os engenheiros florestais, e sempre tenho defendido que quando você tem uma ação, você delega o seu advogado para que o defenda. A mesma maneira, tem que cobrar a responsabilidade de quando os procedimentos apresentados à Secretaria de Meio Ambiente tenha procedimento simplificado que está sendo trabalhado dentro da Secretaria, para que ele tenha realmente o direito e o dever também e a obrigação, tanto penal e respondendo quem assinou o projeto de manejo. Nós não podemos colocar as irregularidades, muitas vezes, no projeto de manejo mal elaborado, mal caminhado da Secretaria de Meio Ambiente. Nós estamos mudando procedimentos dentro do Estado para que possa valorizar esse setor que gera muito emprego. Deputado, a palavra continua com o senhor. Obrigatoriamente, para fechar o ciclo, o senhor pergunta ao deputado Baiano, 30 segundos para a pergunta. Eu queria voltar até, agradecer o Baiano, fez uma pergunta no início ao deputado Silvano Amaral, e eu queria voltar a pergunta a ele, porque a pergunta foi para a saúde. Eu queria fazer a pergunta, que a pergunta foi muito bem elaborada. O que é a solução, deputado Baiano, você que também trabalhou nos governos anteriores como secretário, está no 2º mandato comigo como deputado estadual, que muitas vezes a sociedade confunde a gente, o trabalho parlamentar com uma emenda parlamentar e não vê a ação que a gente faz. O que nós temos para melhorar e fazer o futuro de Sinop? Qual que é a transformação que nós temos que fazer para a geração de Sinop? Sinop vai caminhar muito forte constantemente, né? Anualmente, durante todas as décadas, nós vamos ter um grande crescimento, né? E com isso, sempre teremos os problemas. Penso que consolidarmos a estrutura regional de forma mais forte, com a integração das cidades, com as rodovias, terminar a MT-220, chegar a Tabaporã, chegar a Juara, as cidades vizinhas como Cláudio e União do Sul, Feliz Natal, que já está integrada, fazer definitivamente a integração de 2 importantes regiões, que é o norte com Araguaia, através da cidade de Sorriso, passando por Nova Biratã, em Querência e chegando ao 58. Definitivamente fazer a integração de Matupá com Confresa, unir 2 regiões. Nós temos uma produção muito grande na região de milho, de arroz, que exportamos para o Nordeste. Nós vamos enriquecer, nós vamos fazer com que o nosso produtor ele tenha mais condições de venda, que ele ganhe mais na sua venda. Concluir a BR-158. Esses são trabalhos que eu faço, e é só olhar no meu site, no www.baianofilho.com.br, que vão ver a nossa andança, vamos dizer assim, a nossa trajetória no Ministro dos Transportes, no DENIT, na FUNAI, tirando os problemas indígenas da nossa frente, para que essa estrutura consolidada, quem mais ganha com isso é a cidade polo. Você pega o Araguaia hoje, ele vai à Barra do Garça, 650 quilômetros, ou vai para Palmas, no Tocantins, são 600 quilômetros, virão para Sinop. Nenhuma dessas cidades tem a estrutura que Sinop tem. Sinop tem a condição de atender a região em todos os sentidos. Então, esse trabalho de integração, de fortalecimento da região, porque uma cidade somente ela forte, não adianta. Fazer o crescimento das cidades vizinhas também, para que a região forte não tem como. Ela vai refletir em Sinop, vai fazer Sinop cada vez mais forte, e agora com esse passo muito forte de concluir a 163 nesses próximos 2 ou 3 anos, uma pena que demorou, nós vamos cada vez mais fazer essa inversão com a ida dos produtos, com a volta também daquilo que se produz na Zona Franca, fazendo com que Sinop se torne também um centro distribuidor da produção de Manaus. Obrigado, deputado Baiano. Deputado Dilmar Del Bosco, o senhor tem 1 minuto e 30 para a réplica. É por isso que as ações, que eu queria voltar nas ações, porque muitas vezes a confusão da emenda parlamentar. É isso que eu queria, o ponto. Por exemplo, o senador Jaime Campos, quando lá, a visita a ele como grande líder do meu Partido Democrata, nós conseguimos a zona de processamento de exportação exatamente para Sinop. Lá eu levei a audiência pública e com a ausência do administrador municipal, para a gente tratar sobre hidrovia,
que realmente desenvolve, precisa desenvolver aquela região. Nós não podemos ficar só no modelo rodoviário. A duplicação, triplicação, quadruplicação da BR-63 não vai fazer que desenvolva toda essa grande região. Só nessas ações, eu sei que a conclusão da BR-63 é muito importante para a nossa querida cidade de Sinop, mas nós precisamos transformar a hidrovia, que é o sonho. As usinas hidrelétricas, quando eu bati no governo que aí estava anterior, governo Dilma, governo Lula, e nós fizemos audiências públicas para que pudesse, sim, não fazer usinas hidrelétrica naquela região, certeiras eclusas, para que a gente trabalhasse no sistema hidroviário. É a grande transformação e oportunidade. Nós vamos estar com as obras das usinas hidrelétricas construídas e não teve o alinhamento político na busca realmente da gente fazer a oportunidade de ter as eclusas e hoje sonharmos com a transformação e o ganho real, tanto da nossa suinicultura, avicultura, piscicultura, que está entrando fortemente em toda a região, Peixoto de Azevedo não é diferente, mas também o nosso produto do agronegócio. Nós iríamos ganhar muito. Esse dinheiro ia para a exportação, mas nós íamos transformar o ganho real da nossa sociedade, gerando mais emprego e dando oportunidade a todo o povo de Sinop, de Cláudia, de Vera, de Santa Carmen, das cidades circunvizinhas, como o deputado Baiano falou. Obrigado, deputado Dilmar Dal Bosco. Para a tréplica, 1 minuto, deputado Baiano. Concordo plenamente com o companheiro Dilmar. Antes da ferrovia, nós tínhamos que sonhar com a rodovia. Quantas festas lá em Sinop, quantos presidentes da República foram lá, anunciaram a obra e que demorou e que, felizmente, ela sai do papel e que nos consolida numa posição de exportarmos, não tendo que ir para o Paraná ou até mesmo para São Paulo. Esse sonho da ferrovia é um sonho que nós vamos realizar ele. Daqui a pouco o volume de trânsito é tão grande, as estradas já estão estragadas, né? E vai se chegar à consciência de que esse modal ferroviário é muito importante. Já existe um trabalho nesse sentido e não sei se daqui 5, 10 anos, 1 ou 2 décadas, isso vai se consolidar. E de forma muito importante também, a audiência que provocamos ao lado do deputado Dilmar em Sinop, nós tentamos chamar a atenção do Brasil que fazer usina hidrelétrica numa região de grande potencial hídrico, com capacidade de tirar a produção sem as eclusas, seria um grande erro. E o erro, evidentemente, aconteceu. Vai ficar mais caro para o país lá na frente. Deputado, muito obrigado. E assim nós encerramos mais este bloco. Nós vamos para um breve intervalo comercial e na volta, no nosso último bloco, as considerações finais dos nossos convidados. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Confronto de Ideias. Este é o terceiro e último bloco. Por 1 hora intermediamos a primeira de uma série de debates com o tema A Cidade que Queremos. E hoje, como nós falamos, a cidade escolhida foi a cidade de Sinop. O Grupo Cidade Verde de Comunicação e a Rede Bandeirantes agradecem a audiência e a presença dos nossos convidados. Antes, cada deputado tem direito a 2 minutos para fazer as suas considerações finais. E quem começa é o deputado estadual Baiano Filho. Deputado, o senhor tem 2 minutos. Obrigado, TV Cidade Verde, obrigado, Popó, pela brilhante ideia de nos trazer aqui para conversar com Sinop região, cidade que amamos, cidade que lá temos os nossos filhos, cidade que, independentemente da cor política, né, temos a satisfação de todos nós três, né, de estarmos aí praticamente há 30 anos lutando para consolidar cada vez mais aquela região. Ao lado de prefeitos que passaram, de vereadores, da sociedade organizada, dos madeireiros, que foram o carro-chefe do desenvolvimento do Nortão, da região Médio-Norte, da região Noroeste deste estado, porque primeiro chegou o madeireiro, depois do madeireiro é que veio a agricultura, também encaminhada em Sinop pelas mãos do ex-prefeito, doutor Adelino Alves Barbosa. Problemas nós temos, né? Mas nunca nos ausentamos das discussões, ou seja, da saúde, ou da segurança, ou das estradas, enfim, os embates que foram importantes para buscarmos aquilo que Sinop nos cobra aqui no Parlamento Estadual. Também fazendo aquilo que é importante para o Estado como um todo, em todos os sentidos. Nas legislações que são necessárias, não conseguimos muito bem colocar aqui. O governo precisa ter coragem, o governo precisa deixar de conversa fiada, o governo precisa descentralizar a SEMA de verdade. Isso é discurso que já vem há muito tempo, de governos passados. Esse também fala, é só fazer, é só ter atitude. Vai ter erro no começo, mas depois acerta. O setor produtivo não suporta mais ter as portas trancadas, como sempre deve, no sentido de dar agilidade aos seus processos. E a cidade que eu quero, além das grandes obras,
além de melhorar a saúde, educação, segurança e educação, eu quero que a cidade de Sinop tenha também o líder político da região norte do estado de Mato Grosso. O líder que chame a região e comande a região. O líder que, ao assumir o município de Sinop, ele chame toda a sua bancada da Assembleia Legislativa e a sua bancada federal e diga, vamos juntos fazer uma Sinop mais forte. Eu espero isso acontecer, porque ainda não consegui ver isso. Obrigado, deputado. Pela ordem, o próximo deputado a ter 2 minutos para suas considerações é o senhor deputado Diomar Dal Bosco. Primeiro, quero agradecer à TV Band a oportunidade. Espero que Deus retribua realmente esse grande carinho e trazer aqui 3 excepcionais deputados do Parlamento, deputado Baiano, deputado Silvano, e a desconcentração e descentralização do serviço da SEMA. Alta Floresta é um exemplo, já acontece. Inclusive, quero dar os parabéns, hoje é aniversário lá de Alta Floresta, de aniversário, e minha esposa está assistindo também com o aniversário, que vamos estar juntos amanhã, se Deus assim o permitir, mas eu tenho certeza que muitas coisas nós temos que avançar, muitas coisas nós estamos buscando. Eu vejo que a cidade que nós queremos é a cidade da transformação, a cidade que dê oportunidade de geração de emprego, a oportunidade da pessoa não ficar só no seu umbigo, olhando o seu mundinho e sair para dentro. Nós faltamos voluntários, nós faltamos pessoas que trabalhem em prol da nossa sociedade, que saiam da sua zona de conforto e realmente vão para dentro. Para nós melhorarmos a segurança pública, nós temos que sair da zona de conforto, nós temos que participar de uma pastoral, participar de uma PAI, ir para dentro das igrejas, fazer o papel fundamental que é importante. Eu trabalho há 23 anos em diretorias de igreja, eu acho importante a pessoa se ajudar, ajudando o ser humano, ajudando o próximo e fazendo a sociedade. O papel fundamental nosso no parlamento é que a gente desenvolva mecanismos e trabalhos e leis que garantam, como a lei que nós discutimos, desde um cupom fiscal, do diferencial do ICMS, desde a elevação do Simples que nós fizemos e conseguimos na legislatura passada, para que proporcionasse a diminuição dos impostos para o empresário, mas com isso valorizando a geração de emprego. Agora, no setor da agricultura, também da mesma maneira. Você fala-se em novos impostos, você não vê o que foi construído, e tudo, a transformação de Mato Grosso foi exatamente do setor agrícola. Se nós taxarmos commodities, nós vamos estar taxando o agricultor, aquele que desenvolve, contribui, ajuda e faz a grande transformação dos municípios, principalmente da região norte do estado de Mato Grosso. A questão de distribuição de renda, de ICMS, compete ao gestor. Nós somos legisladores, nós temos que trabalhar com lei que garantam realmente a geração de emprego, a oportunidade para os trabalhadores do estado de Mato Grosso com qualificação e qualidade de vida. É isso que eu desejo para o meu município de Sinop. Muito obrigado, deputado. Vamos agora, então, para as considerações finais do deputado Silvano Amaral. 2 minutos. Obrigado, Wagner. Obrigado. Em seu nome, agradeço a direção da TV Band, agradecer a todos que estão aqui, a você de casa que nos assistiu, e dizer para vocês que a cidade que eu quero é a cidade que continue avançando. Nós saímos de uma cidade de Sinop que tinha, no ano de 2009, em torno de 70 mil embarques e desembarques na cidade de Sinop. Hoje são mais de 200 mil. Nós saímos de mais ou menos 4 milhões de metros quadrados de asfalto e nós vamos entregar até o final do mandato agora, aproximadamente com a iniciativa privada, a prefeitura e também com os novos loteamentos, mais de 20 milhões de metros quadrados. Só de novos loteamentos, nós tivemos lá mais de 30 novos loteamentos que foram abertos. Inclusive, você disse agora há pouco que Sinop também se fortalece economicamente pela gestão imobiliária. Dizer para vocês que nós queremos uma Sinop que possa continuar caminhando. Nós temos ali, na cidade de Sinop, grandes projetos. O projeto do aeroporto, que nós vamos definitivamente trazer a solução para a questão aeroportuária da nossa cidade, que são mais de 100 milhões de investimentos. Nós temos a duplicação da BR-63 Meritituba, Sinop-Meritituba, que vai resolver a questão da logística da nossa BR-63. Nós temos a situação da ferrovia, que é a Ferrogrão, que é a Sinop também Meritituba, que vai ajudar nesse conserto todo, nesse processo todo do transporte da nossa produção. Nós temos ali a situação de investimentos de mais de 50 milhões da Fertipar, que há poucos dias anunciou esses investimentos, e nós temos muitas coisas a ser resolvidas. Nós temos que resolver ainda as questões
da economia da nossa cidade, nós temos questões sociais e, acima de tudo, nós temos questões que precisam ser definitivamente resolvidas. E nós, como gestor público, como deputado estadual, junto com a Prefeitura, queremos ajudar a Sinop a continuar avançando ainda mais. Muito obrigado, deputado Silvano Amaral. Bem, você pode ter acesso ao debate para revê-lo no nosso site www.bandmt.com.br. Nós queremos agradecer aos nossos convidados, e em especial aos nossos telespectadores. Muito obrigado pela audiência e uma ótima sexta-feira a todos. Até uma próxima oportunidade.